Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Andrei, vamos dar sequência aos aprendizados de Flutter. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com esse package chamado URL Launcher, está na versão atual 6.1.10. E para que serve esse URL Launcher? Estou aqui com o meu emulador aberto, e esse emulador aqui, eu criei 3 elevators button, e primeiro vai acessar um site, então eu coloquei o globo.com aqui para os três, então eu consigo aqui diretamente acessar dentro da aplicação, ele chamar o meu navegador e através do meu navegador rodar qualquer site. Voltando, aí eu tenho o WebView. Faltou mostrar aqui para vocês que ele está chamando o navegador. Como que eu sei que ele está chamando o navegador? Porque eu tenho a barra de endereços aqui que está à disposição. Ó. E voltando, eu tenho o WebView. Qual que é a exibição do WebView? Você vê que agora a barra de endereços não está disponível. Eu não tem mais uma cara assim de navegador, apesar de ser um navegador que está rodando essa WebView, né? Então eu tenho essa possibilidade também. E voltando, eu tenho também a possibilidade, usando o package do URL Launcher, ligar para o número, né? Eu posso passar um número e ele já vai chamar aqui para mim aqui no meu emulador para poder só ligar, né? Já tem um número, eu só faço a ligação, tá? Então esse URL é muito útil, principalmente se a gente tiver uma página de contato, a gente quiser deixar um número para a pessoa entrar em contato com o suporte. Se a pessoa quiser entrar em contato no WhatsApp, a gente consegue passar aquele link do WhatsApp também, ou algum site que seja necessário, por exemplo, no Instagram, que você queira mostrar. Então é interessante a gente saber a utilização desse URL Launcher. Bom, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, o package tem aqui. Então é esse primeiro aqui, ó, no PubDev pesquisando é o URL Launcher, esse primeiro aqui, 100% de popularidade. E um dos princípios do Flutter é o reaproveitamento de código. Então por isso que a gente sempre vai ver dentro dos códigos do Flutter exemplos prontos para você simplesmente consumir, né? Então ele já traz aqui para mim a criação de uma URI, já traz aqui também uma função, a criação de uma função para poder chamar essa minha URL, né? E aqui ele fala sobre configurações dos intents para o iOS. Então, se você estiver trabalhando com iOS, você vai precisar acrescentar mais algumas informações para que seja possível acessar. Né? Que ele fala um pouquinho sobre os esquemas das URLs, né? O que ele pode chamar, né? Então, eu posso chamar uma URL do navegador, eu posso criar um e-mail, e aqui ele dá o escopo do esquema para isso acontecer. Então, também posso enviar um e-mail pelo aplicativo, né? Clicar e ele chamar o operador de e-mails disponível. Eu tenho número também, eu tenho mensagem e eu tenho arquivo também, tá? Então, se a gente for aqui em exemplo, ele vai dar várias funções já prontas, tá? Então, assim, se você precisa chamar o navegador, ele já te dá aqui o Launching Browser, de acordo com a URL que você criou, e já no modo, qual modo que ele vai utilizar, né? Ele está chamando uma aplicação externa, né? Ele está chamando o navegador para tratar. Aqui já é na questão da WebView, né? Então, ele já ativa o modo aqui, o Launch Mode in App WebView. Então, já não está mais chamando o navegador diretamente, mas está usando uma abstração do navegador para chamar, né? E aqui eu tenho também como passar sem o JavaScript e sem também o DOM Storage. Não sei se vocês lembram o que é esse DOM Storage. Depois eu vou colocar mais algumas informações lá no Ava de vocês. Mas o DOM Storage é onde são armazenadas as informações do usuário na utilização do navegador, seja dados de sessão ou dados de utilização do próprio usuário. E esses dados eles são armazenados, podem ser armazenados localmente através desse recurso DOM Storage. Então eu posso dizer assim, abrir o navegador para ele visualizar só uma informação e não quero que ele armazene nenhuma informação do usuário. Então eu usaria essa função aqui, esse método. Aqui especificamente para o iOS. Então a gente já tem esses métodos. Aí aqui eu tenho para ligação, né? Então eu passo uma string do número que eu quero ligar e ele cuida do resto. Então é bem tranquilo da gente executar. Esse aqui é o mais fácil ainda, porque a gente nem precisa criar uma URI, né? Uma URL. Ele já faz isso pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Vou só mostrar como é que eu implementei o meu. Que eu criei um arquivo separado, né? Então tem minha main. Vamos começar pela main, home screen. Vou para minha home screen. Aqui na minha home screen, eu criei 3 elevated buttons. Um para acessar o site chamando o Launching Browser, outro para chamar WebView e outro para fazer uma ligação, né? Passei aqui a minha URL que eu criei, então ela está fixa aqui, ó, Final URI to Launch, chama meu URI, ela tem que ter obrigatoriamente o esquema, que tem que ser o HTTPS, e o roster é o site que eu quero acessar. E eu deixei no arquivo separado aqui as funções, né? Então, eu tenho, deixa eu até tirar isso aqui que eu não estou usando mais, eu tenho aqui o Launching Browser, né, implementado, eu tenho o Launch WebView e eu tenho o Make Phone Call também implementado. Então é bem tranquilo de usar, né? Então eu vou subir no GitHub também, para vocês poderem ter acesso. Então vamos lá, né? Vamos fazer o passo a passo aqui que eu quero explicar alguns detalhes para vocês também. Então, new Flutter project. Vamos criar aqui o URL launcher example using URL launcher. Marcar aqui Linux, macOS, Windows, finish. Sempre prestar atenção, né? Como eu já comentei, nas plataformas que suportam, então aqui ele suporta todas, então tô tranquilo.
colocar nessa janela mesmo. Finalizar aqui o meu emulador. Beleza? Vamos fazer os procedimentos iniciais aqui. Vamos para a nossa main, já apaguei o arquivo teste. Import material. Depois void main. Depois da void main, que a gente vai fazer o nosso run app, material app. Vou chamar home direto mesmo. Então vou criar aqui uma nova tela, home screen. Full. Importar material, retornar aqui o meu scaffold, app barn, title, trazer aqui para home screen, beleza. Então, feita a nossa estrutura básica aqui, agora a gente já vai só ativar o debug show check mode banner, false. Beleza, agora a gente vai aqui para o nosso body, então vou criar aqui um column, dentro desse column chamar o children e vou criar aqui os elevated button, né? Pode ser outra estrutura que vocês preferirem também. Vou colocar aqui text. O meu primeiro aqui vai ser fazer ligação, vou colocar aqui fazer ligação. Vamos duplicar, Ctrl D, acessar site. E o terceiro acessar o WebView, com WebView. Beleza? Agora a gente tem que fazer os chamados dos métodos. Poderia fazer tudo aqui na minha própria home screen, chamar todos esses métodos aqui que ele já fornece pra gente, né? Poderia, por exemplo, vir aqui, pegar esse make a phone call e colocar aqui. Isso poderia, sem nenhum problema, né? Desde que eu importe o pacote, que ainda não fiz, né? Então, importar aqui. Abaixo de Cupertino Icons, pub get. Beleza, get dependent. Então eu poderia fazer isso aqui. Falta a minha URI aqui ainda, mas... Poderia fazer isso aqui, colocar dentro da minha home screen? Poderia. Só que daí a gente começa a ver, se eu tivesse qualquer alteração nessa make phone call, ou, por exemplo, a launch em URI que é fornecida através da URI, por exemplo, o schema e o path, se houvesse qualquer mudança nessa estrutura, eu precisaria vir aqui na minha home screen e mexer nela. Então, imagina que esse código também tivesse com algumas chamadas aqui dentro, poderia me gerar alguns tipos de problemas. Então, quando a gente está fazendo reaproveitamento de código, né, que é um princípio do Flutter, como nós já trabalhamos isso, já vimos esse conceito, é necessário, quando a gente vai fazendo esses aproveitamentos, que a gente faça desacoplamento. Então, qual que é o correto? Eu copio esse método que eu coloquei aqui na minha home screen, vou criar um arquivo, a gente não está trabalhando com arquiteturas ainda, mas vou criar um arquivo aqui só para deixar essas minhas chamadas, tá? Então, esses meus métodos que serão chamados, vou chamar de launch underline intents, e aí eu vou colocar tudo aqui dentro, porque caso eu precise fazer alguma alteração, já está tudo previsto aqui dentro, e aí vai facilitar. Então eu tenho um método aqui para fazer a ligação, lembrando que aqui, como eu não estou colocando dentro da home screen, então não está na mesma classe, né? Então se eu deixar dessa forma, ela nunca vai ficar visível para eu consumir, né? Eu estaria tornando-a dessa forma como uma função, um método privado, né? Então tirem o underline, então a gente vai pegar as outras duas funções aqui também, fazer esse aproveitamento do código para vocês se adaptarem já também, tirar o underline aqui, e o WebView também. Então, esses são os três que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso URL Launcher. Né? Então, tirar o underline aqui também. Beleza. Aqui a gente pode traduzir, né? Não pode ser lançado o URL, as exceções aqui, o throw exception. Então, o que nós temos aqui? Só preciso, na chamada do make phone call, passar o meu número como string, e ele vai tratar do restante. Lembrando que eu tenho um await aqui, um async, então ele vai aguardar a execução desse launch URL, para poder depois retornar alguma coisa. Mesma coisa aqui, ó, externation application, no modo, passa o URL, aqui eu preciso passar uma URI URL, então lá na nossa home screen eu vou ter que criar essa URI URL, tá? Então na home screen, aqui dentro da minha home screen, da minha classe, eu vou criar um final, URI, URL, e aí eu vou chamar minha URI, e dentro dela eu tenho alguns parâmetros. Então o primeiro é o schema é um HTTPS que a gente vai passar sempre, e por questão de segurança, e o outro item que a gente precisa obrigatoriamente passar é o host. Então, o host, aí você vai escolher o site que você vai passar aqui globo.com. Caso fosse um endereço com parâmetros, né, com barra alguma coisa, a gente teria que passar também o path, né, tivesse um caminho, né. Então, por exemplo, barra sport, aí sim, globo.com barra sport, aí eu precisaria desse path. No caso, eu vou só mandar o host que é suficiente, tá? Então,
eu tenho separado aqui, desacoplado, as minhas funções make, phone call, launch in browser e launch in web view or VC. Então, eu vou vir aqui na minha home screen e agora fazer as chamadas aqui dentro do WordPress, né? Então, eu posso fazer, vou quebrar ele aqui e já vou chamar o meu... Posso chamar só o nome do método. Então, o primeiro aqui é fazer ligação, né? Então, make phone call, e aí eu passo o número entre aspas. Então, mais 5569993485858, meu número. Beleza, já vai executar sem nenhum problema. E depois acessar o site, aí vai ser a URI que nós criamos aqui, né? Então, ele espera essa URL. Então, no caso é launch... Opa, terei lá em cima. Aqui a gente vai fazer a chamada da função, então, agora da launch in browser. Então, conforme eu vou digitar aqui, launch in browser, já vai trazer aqui para mim, como eu já deixei com o nome URL para facilitar, ele já trouxe corretamente ali de cima a minha URI. Então, launch in web view, também URL. E agora a gente só vai rodar aqui para verificar se está ok. Mas eu creio que está tudo ok. Bebam água, lembrando. Ele está me dando um erro aí de min SDK, a gente vai ter uma aula sobre permissões e sobre versões de SDK, mas isso não vai atrapalhar a gente rodar a aplicação. Deixa eu ver onde está meu emulador aqui. Acho que eu tinha desabilitado ele aqui. Beleza. Aí, beleza. Então eu tenho aqui. Vou só dar uma alinhada nesses itens aqui, né? Main, Access Element, Center. Envelopar esse column com Center também, só para ficar mais bonitinho visualmente. Beleza? Então aqui eu tenho que fazer ligação. Quando eu clico aqui, ele chama o meu discador, né? Vou apagar aqui. Voltar. Fazer ligação. Beleza, trouxe aqui. Voltar. Acessar site. Então, ele acessou o Globo com o modo navegador ativo. Voltando. Acessar com WebView. Aí ele some com o endereçamento aqui. E traz para mim o site funcionando aqui. Eu posso utilizar. Beleza? Então é isso, pessoal. Tentem praticar aí, fazer essas operações e os acoplamentos. Vou ficando por aqui. Eu sou o professor Andrei. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.